Aqui é o profeta falando. Hoje quero compartilhar com vocês um estudo profundo sobre quem foi Yeshua, conhecido por muitos como Jesus. Quem foi Yeshua? Yahushua ben Yosef, mais conhecido pelo nome Yeshua ben Yosef, foi um rabi mestre da Torá, um fariseu condescendente ao ensino hileísta, ensino da Beit Hillel. Recebeu esse nome após o 8º dia de seu nascimento no seu Brit Milá, circuncisão. Também era conhecido popularmente por Yeshua HaNotzri, Yeshua o Nazareno. Nasceu em meados dos anos 6 e 7 antes do ano 0 da Era Comum, na cidade de Beit Lehem, Belém, região de Nazaré, na Galileia. Tendo por pai Yosef e mãe Miriam, Maria, como foi filho primogênito do casal, teve de se apresentar ao templo para a cerimônia Pidyon Haben, que mais tarde passou a ser chamada de Yeshua Haben, depois do 31º dia do nascimento. Esta cerimônia é uma lembrança de que todo primogênito é consagrado a Deus, e resgata-se este filho pagando 5 shekalim, que eram moedas de prata pura, ou objeto de valor semelhante, entregues ao Kohen durante a cerimônia. Nessa cerimônia, o ancião Shimon, neto de Ramban Hillel e pai de Gamliel, foi o Kohen que apresentou Yeshua a Deus, muito inspirado e emocionado, proferindo profecias sobre o menino. Muitos judeus o consideravam um profeta, e outros como Messias. Teve por irmãos Yaakov, Tiago, que era um grande Kohen, sacerdote no templo, conhecido por Yaakov Hatzadik, Yosef, que mais tarde foi a Roma advertir os gentios a voltarem-se ao judaísmo ensinado por seu irmão, porém foi expulso pelos bispos e pais da igreja, Shimon, Simão, Yehudá, Judas, e outros irmãos e irmãs. Teve muitos discípulos, os conhecidos são Matai, Mateus o publicano, Yehudá ben Shimon ish Cariot, Judas filho de Simão, homem de Queriotes, um homem escriba, especialista nas leis judaicas, movido pelas revoltas contra Roma. Foi tesoureiro da Kehila, comunidade fundada pelo Rabi Yeshua, chamada Judaísmo Nazareno. Porém, o mesmo furtava em menor quantia para que não fosse percebido de que era entregue aos mais necessitados e que também mantinha a comunidade em pé. Yehudá ben Shimon Iscariot não foi chamado por Yeshua ao discipulado, ao contrário, o próprio Yehudá se aproximou e o seguiu por vontade própria, dizendo: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mateus 8:19. Yehudá é um exemplo nato de um fariseu chamaita. Por isso, nos é ensinado no Talmud Bavli. Nossos rabinos ensinaram: um homem deve ser sempre amável como Hillel e não impaciente como Shammai. Também teve por discípulos Shimon Kefa, Simão Pedrei, André, irmão de Shimon Kefa, Lucas, Yaakov ben Zavdi, Tiago, filho de Zebedeu, e Yohanão, seu irmão, Filupos, Bartalmai, Bartolomeu, Tomamé, Yaakov ben Halfai, Tiago, filho de Alfeu, Tadadai, Tadeu e Shimon Hakanai, Simão, o Zelote. Também teve por discípulo secreto Nakdimon ben Gurion, Nicodemos, filho de Gon, e Yosef ish Haramataim, José, homem de Arimateia, entre outros. Yeshua, em um ato de humildade espiritual, encontrou-se com Yohanan Hamatbil, João Batista, que era um essênio, para ser batizado por ele no Nehar Harden, Rio Jordão, demonstrando humildemente de forma justa o caminho que os gentios deveriam seguir para a conversão à Torá. Talvez seja por este ato tão humilde e inspirador que os gentios samaritanos passaram a ser mais judeus do que os próprios judeus da época, como diz o Talmud Bavli. Os samaritanos eram mais zelosos na observância dos mandamentos da Torá do que os próprios judeus. Talmud Bavli. Yeshua era um rabino e um líder muito além de seu tempo, pois lecionava a Cabalá hebraica tanto para gentios quanto para judeus, e advertia que vinha resgatar as tribos perdidas de Israel. E como criticava veementemente os fariseus condescendentes do ensino da Beit Shammai, juntamente com a hipocrisia dos saduceus helenistas que comandavam o templo e todo Israel na época, foi morto por soldados romanos em um madeiro, inocentemente, por lutar em sua fé, por sua nação, contra o paganismo e helenismo que estava se formando na época. Estes helenistas saduceus, que mais serviam ao dinheiro do que a Deus, buscaram apagar a memória de Rabi Yeshua para que não fosse posto à prova o seu crime. Tanto judeus fariseus e judeus comuns, assim como gentios, creram nele como foi Moshe Rabenu, Moisés, nosso mestre, semelhante aos atuais seguidores do Shabbat. O livro da Boa Nova em hebraico de Matai, Mateus, o publicano comprova que a mensagem fora primeiramente dita em hebraico e aramaico. Este livro foi posto na antiga biblioteca de Cesareia, destruída tempos depois. Seus discípulos continuaram a propagar o ensino da instituição fundada pelo seu rabi, chamada Judaísmo Nazareno,
com sinagogas e comunidades celulares. Tal ensino era muito mais místico e cabalístico do que o ensino legalista e religioso do judaísmo helenista da época. Foram perseguidos tanto por judeus quanto por cristãos por serem os remanescentes fiéis do ensino de Yeshua. Algumas provas arqueológicas se encontram tanto nas antigas sinagogas da cidade de Súzia quanto na região de Hebron. Yeshua também é dito por Flávio Joséfo, o historiador judeu, tendo a versão árabe mais confiável de seu testemunho, como ele o descreve. Neste tempo existiu um homem de nome Yeshua, Shua. Sua conduta era boa e era considerado virtuoso. Muitos judeus e gentios de outras nações se converteram em seus discípulos. Os convertidos em seus discípulos não o abandonaram. Relataram que ele havia aparecido 3 dias após o seu martírio e que estava vivo. Segundo esses relatos, foi talvez o Messias de quem os profetas haviam contado maravilhas. Como bem já foi observado por alguns autores, especialmente James Charlesworth em 1988, este texto em árabe, que é anterior à cópia manuscrita mais antiga de antiguidades, reproduz claramente a versão original de Joséfo sem as interpolações cristãs posteriores. Yeshua não ordenou a criação do cristianismo, mas sim restaurou as bases do judaísmo. Yeshua e seus discípulos vivenciaram o judaísmo, e aqueles que desejam devem seguir os mesmos passos. Esteja pronto para buscar a verdade única e exclusivamente à luz das Sagradas Escrituras, sem os dogmas impostos por religiões humanas que criaram as suas próprias verdades. Siga o conselho do rabino Yehuda Halevi, um grande poeta e cabalista. Questione a verdade nas coisas que você quer saber, para que o seu cérebro atue e não atuem sobre ele. Seu antigo túmulo, que lhe fora dado por Yosef Ish Haramatayim, encontra-se hoje na região de Tzfat Safed, segundo Rabi Arizal, como diz, para o norte de Safed, saindo de Safed para o lado norte, indo em direção à vila de Ein Zeitun, passando por uma árvore de alfarroba. Ali havia sido enterrado Yeshua, o Nazareno. Espero que esta mensagem inspire e ilumine a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais revelações e ensinamentos profundos sobre a nossa fé e história. Que a luz do Eterno ilumine a todos.